A paz, amados. Vamos fazer uma reflexão hoje no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, do 26 ao 28. Vamos fazer uma oração primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, a tua direção, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos movendo, Senhor. Ó Deus, dando, ó Deus, entendimento, Pai, e que sejamos, ó Deus, instrumento nesse momento do Senhor para alcançar vidas, Pai, em um nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz assim, ó, Gênesis 1, a partir do 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, veja, amados, aqui Deus, no versículo 26, ele resolve aqui e ele diz assim, ó, o interessante dessa frase aqui, pega o princípio, pega essa frequência aí, quando ele diz assim, ó, também disse Deus, dois pontos, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, veja só, quando Deus, ele está colocando aqui, no plural aqui, façamos, ele está dizendo o seguinte, que aqui a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo aqui, que Deus, ele não estava só, porque aqui é o relato de que haviam três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, façamos nossa imagem e semelhança conforme a nossa semelhança. Veja só, eu e você somos imagem e semelhança de Deus, conforme a palavra de Deus diz. Então, se Deus nos criou como imagem e semelhança dele, amados, veja a importância do homem na terra. Deus criou o homem para que o homem fosse amigo de Deus, para que o homem caminhasse com ele, para que o homem fosse íntimo de Deus, para que o homem governasse a terra, conforme vai relatar aqui a palavra dele. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, as criaturas que Deus criou, o homem ia governar sobre tudo isso, inclusive a própria terra, conforme a gente vai ver mais à frente. Então veja só, Deus criou o homem, à sua imagem, e para o homem desfrutar das coisas da terra e governar na terra. Então, essa plataforma, essa hoje, de como está distribuído o homem na Terra, através de nações, então houve as divisões, a criação dessas nações, e hoje, umas nações com mais poder aquisitivo, outras com menos, mais poder bélico e outros menos. Isso aí foi desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje a gente tem uma questão geopolítica totalmente diferente, uma formatação diferente. Mas Deus colocou o homem aqui para governar aqui. E ao longo da história, uns se sobressaíram mais que o outro e algumas comunidades, podemos dizer assim, se sobressaíram mais que outras e aí formaram essas nações que se sobrepunham sobre outras. E hoje a gente vê como está a formatação do mundo. Mas Deus, ele diz para você e para mim, individualmente, como é a salvação individual. E ele deu individualmente a inteligência do homem para que o homem ele prosperasse na terra. Então, o homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus para governar. E muitas das vezes a gente se prende a esse versículo aqui, a gente e os demais que podemos ver que o homem se prende por questões, às vezes, da infância.
e da adolescência. Às vezes, o meio que a pessoa vive, que coloca ele, paralisa ele, né? Inibe o homem de crescer, de se desenvolver, desenvolver o intelectual dele, aquilo que Deus colocou como riqueza como ser humano, que é o pensar, a razão. E o homem, com esse pensar e essa capacidade intelectual de aprender e desenvolver e criar, e chegou até essa situação, e muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas não fizeram o que Deus estabeleceu aqui, que é o quê? Prosperar na terra, é desenvolver, é desempenhar um papel de destaque, é se sobrepor, né, às situações, às adversidades e encontrar soluções, e aprender, e crescer, e buscar conhecimento, e comissionar pessoas, e preparar pessoas para o arado, para se desenvolver, transbordar na vida das pessoas. E muitas das vezes a gente vê as pessoas paralisadas, vivendo uma vida subhumana, e às vezes a gente se prende e a gente se entristece com isso. Quando vê determinada cena, porque a palavra de Deus é clara, isso aqui é um princípio, pega esse código. Isso é um princípio que Deus deixou aqui, o homem para governar na terra. E alguns motivos, algumas situações que ocorreram na terra, que hoje você vê uma situação de tão dificuldade para as pessoas de entenderem isso, essa dificuldade de entender, de buscar se desenvolver. E às vezes a gente vê assim, a pessoa dizer assim: ah, eu não gosto muito disso aí, não gosto muito de ler, de estudar, de desenvolver alguma coisa, eu tenho vergonha disso, eu sou acanhado para aquilo. E ela se submete a uma vida medíocre, uma vida que paralisa o desenvolvimento dela. Por quê? Alguns medos, algumas situações foram criadas negativas que bloquearam essa pessoa. E essa pessoa precisa ressignificar algumas coisas e destravar a sua mente e mudar a mente. Uma metanoia, né, tem que ser implementada na vida dessa pessoa. A gente vê aqui justamente. E aí, continuando a dizer aqui, ó, criou Deus, pois o homem à sua imagem. Deus criou você e me criou imagem dele. E ele diz assim: a imagem, Deus o criou. Deus o criou. Ele está afirmando. O homem e a mulher os criou. E então Deus criou o homem e a mulher, os parceiros, né, para multiplicar, como vai dizer o versículo posterior. Deus criou para que você desenvolvesse, para que você fizesse o melhor da terra, para que você extraísse o melhor, para que você faça alguma coisa de melhor, que você saia dessa zona de conforto daí, que você olhe para você, olhe para o mundo, tudo que tem de oferecimento do mundo, que você possa buscar conhecimento, que você possa desenvolver esse conhecimento em você, estabelecer em você uma confiança. E essa confiança vem de Deus, para que você desenvolva, para que você busque conhecimento, para que você prospere na sua vida, prospere e você seja abundante na vida das pessoas. Leve a palavra de Deus. Você leve prosperidade para sua casa, prosperidade para aqueles que trabalham com você, para aqueles que trabalham e aqueles que estão junto com você e vão precisar do seu desempenho. Então procure ser o melhor. Faça, busque. Deus está mandando você buscar conhecimento para que você realmente faça um transbordo, prospere, desenvolva e saia dessa vida de inércia, de omissão até para a sua vida. E muitas das vezes você se coloca numa situação de autocomiseração, de aquela coisa que você não pode, porque é muito difícil, porque é muito complicado. E Deus deu capacidade a você de pensar e resolver problemas e sair e tirar soluções e resposta daquilo que é tão complicado para você, para aquelas que estão com você. Então, Deus continua aqui dizendo aqui, ó, nesse versículo chave aqui, ó, ele diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhe disse, 2 pontos, sede fecundos, ou seja,
você vai multiplicar pessoas, ou seja, o homem vai gerar, fazer as novas gerações, né? E ele diz assim: ó, multiplicai-vos. Deus não mandou somar, não. Deus sempre está mandando multiplicar. Ele está mandando multiplicar o evangelho, multiplicar as pessoas no reino, você comissionar pessoas, você levar a palavra de Deus, multiplicar, você prosperar, você ser exponencial. Deus está dizendo isso para você, que aí está aí parado, paralisado, sem fazer nada, com medinho. Saia dessa caixinha e desenvolva. Vá buscar aquilo que Deus está pedindo que você faça, que desenvolva. Então, aqui ele diz o seguinte aqui, ó: enchei a terra e sujeitai-a. A terra ela foi feita para o homem e não o homem para a terra. Então, antes de você ir definitivamente para ela, você tem que fazer aqui, você tem que buscar e extrair da terra, porque Deus criou a terra para você, para mim, para que tudo que a gente tem aqui em volta, tudo que foi desenvolvido por algumas mentes pensantes aí, e o que você está vendo hoje aqui de tecnologia, saiu da terra. Os minerais saíram da terra, que produziram todo esse circuito que você está vendo aí, né? Então você vê o ar, você vê os sinais. Isso aí faz parte do que Deus criou lá no princípio. Isso é um princípio de Deus, a criação do mundo, para que você pudesse usufruir disso, desfrutar disso e desenvolver isso. Eu e você, responsabilidade minha e sua, quem está vendo esse vídeo aí, para que a gente absorva isso, saia da nossa redoma e transborde na vida das pessoas, e aprenda, e busque conhecimento. Então, olha só, e aproveitar a terra, porque ele diz aqui, sujeitai-a. Então, ela vai ser submissa a você, a terra. E o que tem nela você extrai e você desenvolve para você levar e suprir as necessidades das pessoas e os anseios das pessoas e uma melhor situação das pessoas para que ela viva melhor. Então, Deus está dizendo isso aqui, e deu essa capacidade ao homem, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, meus amados, Deus criou o homem, um ser pensante, a imagem e a semelhança dele, para governar na terra, para que você desempenhe um papel capital, um papel que você seja exponencial na sua família, no meio que você vive, na sua empresa, na empresa que você administra, na faculdade que você dá aula, que você é reitor, que você é CEO numa empresa grande aí, que você muitas pessoas dependem de você, do seu desempenho, e pessoas que não saíram do canto, pessoas que pensam, têm uma mente saudável e estão acanhadas, paralisadas. Deus está mandando falar para você: ande, saia do canto, produza, aprenda comigo. Ele está lhe chamando assim: venha, aprenda comigo aqui. Eu tenho a resposta para você aqui. E você tem que crer na palavra de Deus, porque aqui tem a resposta para todas as interrogações que você tem aí. Então Deus está mandando dizer isso para você, que aí está quieto ainda e você não está buscando a palavra, buscando entendimento, buscando conhecimento, fazendo um treinamento, um curso, desenvolvendo. E porque depois você vai comissionar isso na vida das pessoas, você vai transbordar, vai melhorar a situação da sua casa, da sua família. Então o homem é colocado na terra para governar na terra. E quando a gente fala nessa plataforma de governar, do jeito que está aí, essa arquitetura, essa engenharia política, essas divisões de nações, de povos, mas ali Deus está dizendo assim: você para governar, não precisa você ser um presidente de uma nação dessa, um governador. Você vai governar até na sua casa, mas você tem que fazer isso com excelência, que Deus deu capacidade para você fazer isso. E você tem que sair, você tem que partir para cima daquilo que você deseja e colocar Deus em primeiro lugar. Tenha fé, creia, faça isso, que Deus está querendo que você faça isso. Está mandando dizer isso para você que está aí, quietinho, sem desenvolver, fazendo aquelas coisas muito pequenininha, muito, sabe? E não desenvolve. E Deus não quer isso, não. Ele quer que você cresça,
que você apareça, que você prospere, que você leve vida para as pessoas, que você leve a palavra de Deus para as pessoas. Em o nome de Jesus, receba essa mensagem. Receba. Então, Deus está querendo que você realmente seja exponencial aqui na Terra. Que você faça a diferença. Que você transporte na vida das pessoas. Que você cresça, se desenvolva. Desenvolva o seu intelectual. Aquilo que Deus deu para você, essa capacidade de você pensar e buscar conhecimento. E transbordar esse conhecimento para a vida das pessoas e para melhorar as vidas das pessoas. Quantas pessoas agora não estão ouvindo podem ouvir essa palavra e está paralisado, e não está desenvolvendo, e está perdendo e o tempo passando tão precioso na nossa vida. Quando a gente abre o olho, a vida já quase que passou. E a gente deixou de fazer tanta coisa. Por quê? Porque por coisas tão pequenas, e muitas das vezes a cura está aqui na palavra de Deus, para encorajar o homem, para abrir um vídeo desse e ter coragem de falar para milhares de pessoas aí que vão assistir esse vídeo que você vai assistir. Então, saia da sua zona de conforto, saia dessa paralisia, desse ostracismo e busque a Deus em primeiro lugar e depois busque conhecimento, busque a ciência também para ajudar pessoas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe teus projetos, tudo aquilo que você tem almejado, tem tentado, está lutando, está batalhando. E aqueles que ainda não partiram para cima, numa decisão, realmente não tomaram a decisão de fazer a diferença nesse mundo, que comece a fazer. Quando ouvir esse vídeo, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai, em o nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, por essa pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo, Pai, que haja, ó Deus, um toque especial do Teu Espírito Santo na vida dessa pessoa e que ela, ó Deus, desperte, Senhor, para, ó Deus, fazer um aprendizado para a sua vida, buscar conhecimento e depois disso, ó Deus, transbordar na vida de pessoas, ó Deus. Fazer, ó Deus, a diferença aqui nesse mundo, governar, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, para levar a tua palavra, ó Deus, aos perdidos, em nome de Jesus, ó Deus. Estenda a tua mão poderosa sobre a família dessa pessoa, Pai. Que haja, ó Deus, salvação, Pai. Que haja libertação, que haja transformação, ó Deus. Que haja um milagre, ó Deus, de uma transformação, Pai, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, Ele é contigo.